Muito bem, estamos aqui de volta agora para a gente observar se todo o conteúdo visto na aula passada está solidificado. Vamos tratar agora de questões sobre recursos eleitorais. Então eu separei 20 questões para que nós possamos resolver. Vamos ver se o conteúdo agora entrou na sua cabeça. Questão de número 1, ano 2012, foi cobrada no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Diz assim: no que se refere a recursos eleitorais, assinale a opção correta. Letra A. Recurso contra a expedição de diploma, pendente de análise pelo TSE, não tem efeito suspensivo. Então, para isso, vamos observar o Código Eleitoral, que fala sobre o recurso contra a expedição de diploma. Olha só, o recurso contra a expedição de diploma está previsto lá no artigo 262. Olha só, o recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. A letra A está dizendo que o recurso contra a expedição de diploma, pendente de análise pelo TSE, não tem efeito suspensivo. Essa letra A, ela está falsa. Por quê? Se a gente observar o que dispõe a Lei 13.165 de 2015, artigo, no caso do Código Eleitoral, artigo 257, parágrafo 2º, diz assim: o recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou tribunal regional eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo, será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Então, a regra aqui é que tenha, sim, efeito suspensivo. Então, com efeito suspensivo. Então, com efeito suspensivo, nós temos, então, a regra desses dispositivos, ok? Então, letra A, recurso contra expedição do diploma, pendente de análise pelo TSE, não tem efeito suspensivo? Falso, tem efeito suspensivo sim. Letra B, é vedada a juntada de novos documentos a recurso interposto contra a decisão de juiz eleitoral. Falso. Na verdade, não é vedada a juntada de novos documentos a recurso interposto contra a decisão do juiz eleitoral. Pelo contrário, nós temos aí a permissão de juntada de documentos contra decisão de juiz eleitoral. Então, a letra B está falsa. Letra C. Das decisões das juntas sobre impugnações. Falamos isso em aula. Na apuração dos votos, cabe recurso imediato, interpostos verbalmente ou por escrito, que deve ser fundamentado no prazo de 48 horas para que tenha seguimento. Onde que nós encontraremos isso? Lá no capítulo 2, sobre os recursos, perante as juntas e juízos eleitorais, nós podemos observar o artigo de número 265, que diz assim: dos atos, das resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais, caberá recurso para o TRE. Aí vem o parágrafo único. Os recursos das decisões das juntas serão processados na forma estabelecida pelos artigos 169 e seguintes. Aí eu falei, lembra? Vamos lá para o artigo 169. O artigo 169, ele diz assim, no parágrafo 2º, de suas decisões cabe recurso imediato, interposto verbalmente ou por escrito, que deverá ser fundamentado no prazo de 48 horas para que tenha seguimento. Então, olha, das decisões das juntas sobre impugnações na apuração dos votos, cabe recurso imediato, interposto verbalmente ou por escrito, que deve ser fundamentado no prazo de 48 horas para que tenha seguimento. Então, a letra C está totalmente compatível, verdadeiro.
Letra D. O prazo recursal contra decisões sobre reclamações ou representações relativas ao descumprimento da Lei Geral das Eleições é de 3 dias? Não, 48 horas não, 24 horas. Letra E. Em regra, os recursos eleitorais têm efeito suspensivo? Falei isso no início das nossas aulas. Em regra, não terão efeito suspensivo. Por isso, o gabarito da questão número 1 é a letra C, como já havíamos assinalado. Vamos para a questão número 2. 2. Cobrado para analista judiciário TRE de Tocantins, ano 2011. Das decisões do Tribunal Superior Eleitoral que declararem a invalidade de ato contrário à Constituição Federal e que denegarem habeas corpus, cabe que tipo de recurso? Fácil, acabamos de ver isso. Vamos lá para o artigo 281 do Código. Diz assim, então vamos marcar aqui, artigo 281 do Código Eleitoral. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o STF, interposto no prazo de 3 dias. Só que a legislação, ela não fica clara para nós que tipo de recurso que é, não é? Então, olha só. Para as que declararem a invalidade de ato contrário à Constituição Federal, a modalidade recursal cabível é do recurso extraordinário. Tá bom? Agora, se eu tenho uma decisão que denega habeas corpus ou mandado de segurança, nesse caso aqui, nós teremos o que chamamos de recurso ordinário. Então, veja, é cabível recurso ordinário quando houver a denegação de habeas corpus ou mandado de segurança, e nós teremos o recurso extraordinário quando for contrário, o ato for contrário à Constituição Federal. Então, na ordem, nós temos um recurso extraordinário e um recurso ordinário, respectivamente. Gabarito da questão número 2. Vamos ver se é a letra B. Letra B. Recurso extraordinário e ordinário, respectivamente. Questão de número 3. Vamos para a questão de número 3. Essa questão ela foi cobrada no concurso do TRE de Tocantins, no ano de 2011, para técnico judiciário, e diz assim: dos atos, das resoluções ou despachos dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais, então veja, atos, resoluções ou despachos dos presidentes dos tribunais regionais. Letra A. Caberá, dentro de 10 dias, recurso para o próprio TRE. B. Caberá, dentro de 10 dias, recurso para o TSE. C. Caberá, dentro de 3 dias, recurso para o próprio TRE. Letra D. Caberá, dentro de 3 dias, recurso para o TSE. E E. Não caberá recurso. Vamos lá? No que tange a previsão do artigo de número 268, falando sobre dos atos, resoluções ou os despachos do presidente. Então, veja só, dos atos, das decisões, dos despachos do presidente, veja só, eu estou falando não do tribunal, eu estou falando do próprio presidente. O recurso cabível é para o próprio tribunal. Então, não se esqueçam disso. Se eu tenho um despacho, olha só, dos atos, das resoluções, dos despachos, dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais, o recurso cabível é para o próprio tribunal. Então, olha,
é o próprio tribunal que vai apreciar esse recurso. E o prazo de apreciação também é de 3 dias. Então, veja, vamos eliminar a letra A, porque fala de 10 dias. Vamos eliminar a letra B, que também fala de 10 dias. A letra C, caberá dentro de 3 dias recurso para o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, a letra C, ela está verdadeira. Letra D, caberá dentro de 3 dias recurso para o TSE. E a letra E, não caberá recurso. Qual que é o gabarito para a questão número 3? Sem dúvida alguma é a letra C. Caberá dentro de 3 dias recurso para o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Questão número 4. Questão número 4 foi cobrada no concurso de 2011, Técnico Judiciário, TRE de Tocantins. Veja só. Os recursos das decisões das juntas eleitorais serão interpostos por petição devidamente fundamentada, dirigida a... Vamos lá? Eu estou falando de recursos das decisões das juntas eleitorais. Então, lembrando daquela escadinha que nós fizemos, olha, eu tenho aqui juízes e juntas, certo? Posteriormente, na escada, eu tenho os TREs. E, finalmente, nós temos o TSE. Muito bem. Os recursos das decisões das juntas eleitorais serão interpostos por petição fundamentada dirigida ao TRE diretamente. Veja, eu tenho a junta, que é um órgão temporário. Essas decisões das juntas, elas serão encaminhadas aos juízes eleitorais. Por sua vez, dos juízes, as decisões vão para os TREs. E dos TREs, as decisões vão para o Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem? Então, não se esqueça. Das juntas aos juízes. Dos juízes ao TRE. Do TRE ao TSE. Então, olha, os recursos das decisões das juntas eleitorais serão interpostos por petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral? Verdadeiro. Tribunal Regional? Não. C. Tribunal Superior Eleitoral? Também não. Letra D. Ministério Público Eleitoral? Falso. E a letra E. Corregedor Geral Eleitoral? Também não. Então, qual que é o gabarito da questão número 4? Questão número 4, letra A. Juiz eleitoral. Vamos agora para a questão número 5. Questão 5, cobrada em 2007, TRE do Mato Grosso do Sul, analista judiciário. Cabe recurso ordinário das decisões dos tribunais regionais eleitorais, entre outras, das que... Então, olha só, essa questão é muito típica. São apresentados para nós uma série de recursos e eu preciso identificar aqui qual é recurso ordinário e qual é recurso especial. Então, por isso que é muito importante que, se você vai para a prova e você não conseguiu estudar a parte de recursos, estuda o artigo 276. Internaliza o artigo 276. Se você fizer isso, já está de bom tamanho se você não conseguiu estudar a modalidade de recursos. Tá bom? Então, olha, qual desses casos aqui é recurso ordinário? A. Versarem sobre a expedição de diplomas nas eleições municipais. Se fosse eleições federais ou estaduais, tudo bem, mas não é. São eleições municipais. Então, não é recurso ordinário. Falso a letra A. B. Concederem habeas corpus. Não é conceder, é denegar. Então, é denegar habeas corpus. Letra C.
denegar mandado de segurança. Muito bem. Então, tanto para a denegação de habeas corpus, quanto para a denegação de mandado de segurança. Então, a letra C está verdadeira. Letra D. Forem proferidas contra expressa disposição de lei. Então, veja. Forem proferidas contra expressa disposição de lei. Contra a expressa disposição de lei ou contra a própria Constituição Federal, nós temos aqui o chamado recurso especial. Recurso especial. Letra E. Divergirem de outro tribunal eleitoral na interpretação de lei. Então, quando for uma divergência entre 2 ou mais tribunais, é também cabível o chamado recurso especial. Sendo assim, nós marcamos que a letra C que é a verdadeira. Vamos conferir? Muito bem. Questão número 5, letra C. Vamos para 6. Questão número 6. TRE do Amapá. Ano 2011, analista judiciário. Interposto recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional, foi o mesmo denegado pelo presidente. Dessa decisão, o que cabe? Nós falamos bastante disso, né? É o artigo 279. Olha só. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor, dentro em 3 dias, agravo de instrumento. Então, é possível que, uma vez que haja a denegação do chamado recurso especial, olha, interposto recurso especial contra a decisão do TRE, foi o mesmo denegado pelo presidente, dessa decisão, letra A, caberá apenas pedido de reconsideração no prazo de 5 dias? Falso. B. Caberá agravo regimental para o plenário do Tribunal Regional Eleitoral no prazo de 3 dias? Não. Letra C. Não caberá recurso? Falso. Letra D. Caberá agravo de instrumento para o Tribunal Superior no prazo de 3 dias. Verdadeiro. E letra E. Caberá agravo regimental. Cuidado, tá, gente? Uma diferença que existe entre agravo regimental e agravo de instrumento. No agravo de instrumento é quando houver a denegação do recurso especial. Agravo regimental é quando for contra o regimento interno do âmbito dos tribunais. Então, olha, caberá agravo regimental para o plenário do Tribunal Regional Eleitoral no prazo de 5 dias. Falso. Então, questão número 6, gabarito letra D. Então, cabe agravo de instrumento. Vamos agora para a questão de número 7. Questão 7, cobrado no Tribunal de Justiça Rio Grande do Sul, ano 2012, diz assim: considere as assertivas abaixo sobre os recursos no âmbito do direito eleitoral. Então, considere as assertivas abaixo sobre recursos no âmbito do direito eleitoral. Número 1. Cabe ao juiz eleitoral receber o recurso, fixar os efeitos em que recebe. Cabe ao juiz eleitoral receber o recurso, fixar os efeitos em que o recebe. Falso. Então, não cabe a esse juiz eleitoral receber o recurso, fixar os efeitos em que o recebe. Na verdade, caberá uma instância superior. Tá bom? Então, o número 1, cabe ao juiz eleitoral receber esse recurso, fixar os efeitos em que recebe. Número 1, falso. 2, dos atos, resoluções e despachos dos juízes eleitorais, cabe agravo de instrumento. Então, olha, dos atos, resoluções e despachos dos juízes eleitorais, cabe agravo de instrumento? Na verdade, o agravo de instrumento, ele somente é cabível com base no artigo 279 do Código. O que diz o artigo 279 do Código? Diz o seguinte: quando houver a denegação, na verdade, nem a denegação, não admissão, né? Então vamos usar a palavra correta. Quando não forem admitidos, olha, não
forem admitidos o recurso especial, quando não for admitido o recurso especial, cabe agravo de instrumento. Então, olha só o inciso 2º. Dos atos, resoluções e despachos dos juízes eleitorais, cabe agravo de instrumento? Falso. É quando não forem admitidos recursos especiais. 3. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto no prazo de 3 dias, contados da publicação do ato, da resolução ou despacho. Essa é justamente a regra que está prevista onde? No artigo de número 258 do Código. Olha só o que diz. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, da publicação da resolução ou da publicação do despacho. Por isso que somente a 3 está correta. Desta forma, se só a 3 está correta, o gabarito é a letra C. Vamos conferir? Olha só, gabarito letra C, apenas a 3 está correta. Vamos para a questão 8. A questão número 8 diz assim: analista judiciário, TRE Rondônia, ano 2013. O partido político a que Paulino é filiado requereu o registro de sua candidatura para o cargo de vereador. Houve impugnação e, afinal, o registro foi indeferido pelo juiz eleitoral por falta do requisito referente à idade mínima constitucionalmente exigida. Paulino recorreu para o TRE, que confirmou a decisão recorrida, divergindo da interpretação dada ao texto constitucional por outro TRE. Nesse caso, caberá que tipo de recurso? Perceba o seguinte: o que eu tenho aqui nessa historinha é uma divergência entre 2 tribunais regionais. Então, se você observar o artigo 276, o 276 fala assim: as decisões dos tribunais regionais eleitorais, elas são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o TSE. Primeiro, recurso especial. A linha A, quando forem proferidas contra a expressa disposição de lei. 2. Quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. Sendo assim, nesse caso, eu tive uma divergência na interpretação de lei entre 2 tribunais. Se eu tive essa divergência, cabe recurso ordinário? Não. Então já vamos eliminar tudo que é recurso ordinário. A letra A e a letra D. Recurso extraordinário é só no âmbito do TSE para o STF. Já elimino também. Então a letra A, falsa. A letra D, também falsa. E a letra E, também falsa. Sobrou para nós a letra B e a letra C. A letra B, recurso especial para o STF e recurso especial para o TSE. Se eu estou no âmbito dos TREs e há uma divergência entre 2 tribunais regionais, o recurso cabível vai para o TSE. Então não é a letra B. Sobra qual letra? Letra C, vamos conferir. Recurso especial para o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem? Então, questão número 8, gabarito letra C. Vamos para a questão número 9. Questão 9 foi cobrada para técnico judiciário, TRE de Rondônia, ano 2013, diz assim: das decisões dos tribunais regionais eleitorais, cabem embargos de declaração. Quando? Vamos lembrar dos embargos de declaração? A previsão dos embargos está no artigo 275. Artigo
275 do Código Eleitoral. Os embargos de declaração, os requisitos, os motivos para que sejam interpostos esses embargos são aqueles previstos no artigos 1022 e 1023 do novo Código de Processo Civil. Lembra? Obscuridade, omissão, corrigir erro material, são aquelas hipóteses taxativas. Aí vem a questão falando assim: das decisões dos tribunais regionais eleitorais cabem embargos de declaração quando a letra A, ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Qual que é a modalidade de recurso aqui? É embargo? Não. Aqui nós temos o que chamamos de recurso especial. Então a letra A, falsa. B, denegarem mandado de segurança. Quando houver denegação de mandado de segurança ou habeas corpus, o recurso é o ordinário. Então, falsa, letra B. C, houver no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição. Verdadeiro. É a previsão do artigo 275 do Código Eleitoral. Letra D, denegarem habeas corpus? Não, olha só. Mesma previsão da letra B. Letra E, forem proferidas contra a expressa disposição de lei. Se for proferida contra a expressa disposição de lei ou contrária à Constituição Federal, o cabimento aqui é de recurso especial. Tudo bem? Então, cabe aqui o que nós chamamos de recurso especial. Sendo assim, meus amigos, a letra D também, a letra E também está falsa. Nós marcamos só o gabarito como letra C. Acertamos, então, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição, mas também tem as previsões do novo Código de Processo Civil, que também serve para corrigir erro material. Tá? Próxima questão, número 10, TRE do Pará, para técnico judiciário, ano 2014. Quanto aos recursos previstos no Código, vamos marcar aqui a alternativa correta. Letra A. Os recursos eleitorais terão efeito suspensivo. Falso. Regra, não terão efeito suspensivo. B. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 8 dias da publicação do ato. Não, a regra geral é que o prazo para recursos eleitorais sejam 3 dias. Letra C. A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, mediante comunicação por ofício, telegrama ou, em casos especiais, a critério do presidente do tribunal, por meio de cópia do acórdão. Verdadeiro. Só para você conferir essa resposta, ela está no artigo 257, parágrafo 1º, tá? Então, artigo 257, parágrafo 1º. Letra D. O recurso em que se discutir matéria constitucional poderá ser interposto fora do prazo. Olha só, o artigo de número 259, ele diz assim, parágrafo único. O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser interposto. Então, a regra que diz aqui a letra D, o recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser interposto fora do prazo. Não poderá. Então, letra D, falso. Vamos para a letra E. Em qualquer caso, cabe recurso contra a expedição de diploma. Não, quais são as hipóteses? As hipóteses previstas no artigo 262, que diz assim, olha, o recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente
ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. São apenas para essas hipóteses, portanto, a letra I está falsa. Gabarito para a questão, letra C. Tudo bem? Então, letra C, questão número 10. Vamos agora para a nossa questão de número 11. Questãozinha número 11 foi cobrada para técnico judiciário do TSE ano 2012. Então, o último concurso do TSE foi em 2012. Temos uma previsão de um novo concurso para esse ano ainda, tá? O Tribunal Superior Eleitoral denegou a segurança em ação mandamental impetrada por FS, prefeito eleito de Rio das Flores, que buscava impugnar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral e que determinou a cassação do mandato eletivo do político, em razão de condutas caracterizadoras de abuso de poder econômico. Em face da decisão proferida pelo TSE, o que o aluno precisaria reconhecer nessa questão número 11? Qual que é? Lembra do artigo 276? Nós temos lá as modalidades de recurso especial e temos também as modalidades de recurso ordinário, não temos? Ele precisa identificar qual que é a situação e onde se encaixa. Se vai se encaixar no recurso especial ou se vai se encaixar nos recursos ordinários. Bem, primeiro, as duas primeiras linhas da questão falam o seguinte: o TSE denegou segurança em ação mandamental. Então, houve uma denegação de segurança em ação mandamental. Então, nós temos aqui uma denegação de mandado de segurança. Aí, se você observa a previsão do artigo 276, está assim: as decisões dos TREs são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal Superior. Então, tem as modalidades de recurso especial, a linha A, quando forem proferidas contra a expressa disposição de lei. A linha B, quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. E temos as modalidades de recursos ordinários. A linha A, quando versarem sobre a expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais. E na linha B, quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Então, olha, o que houve na questão número 11 foi uma denegação de mandado de segurança. Se houve, portanto, uma denegação de mandado de segurança, o que nós temos aqui é o chamado recurso ordinário. Letra A. Cabe recurso ordinário a ser apresentado perante ao STF, Supremo Tribunal Federal. Verdadeiro. B. Cabe recurso especial a ser apresentado perante o STJ. Não. Não é recurso especial e muito menos perante o STJ. C. Não cabe recurso esgotada a última instância da Justiça Especializada. Falso. Letra D. Cabe embargo de divergência. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais
tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então nós temos combos completados com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no LAC Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique LAC.